Meu nome é Iara, mas todo mundo aqui na beira do Amazonas me chama de Iarinha. Tenho 42 anos pescando nessas águas e se tem uma coisa que aprendi é que nem toda história que os mais velhos contam é mentira, principalmente quando se trata do boto cor-de-rosa. Eu sempre fui meio desconfiada dessas lendas, sabe? Achava que era coisa da imaginação do pessoal. Até aquela noite de São João de 2018, quando minha irmã Maria sumiu bem na minha frente. E olha, eu vi exatamente quem levou ela. Se você nasceu na beira do rio como eu, já deve ter ouvido falar dele. Mas deixa eu te contar o que realmente aconteceu naquela festa, porque algumas coisas que a gente vê não dá para esquecer nunca mais. E o pior é que ainda não acabou. Nossa vila, São José, fica bem aqui na margem direita do Amazonas, umas 3 horas de barco de Santarém. É um lugar pequeno, sabe? Umas 60 famílias que vivem da pesca, do açaí e de roçado. Todo mundo se conhece desde criança e as histórias passam de pai para filho como herança. Eu e Maria somos filhas do seu Benedito e da Dona Rosa, que Deus os tenha. Papai era pescador desde menino, conhecia cada curva desse rio como a palma da mão. Mamãe era parteira e benzedeira, sempre com uma oração na ponta da língua e um chá para qualquer mal. Foi ela quem me ensinou que as águas do Amazonas guardam mistérios que a gente precisa respeitar. Maria era 18 anos mais nova que eu. Quando ela nasceu, eu já tinha 24 e ajudava papai com a pesca. Ela era a menina dos olhos de todo mundo na família. Cabelo preto que brilhava no sol, olhos castanhos grandes e sempre rindo. Corpo de sereia que fazia os rapazes da vila ficarem bestas só de ver ela passar. Mas Maria não dava bola para nenhum deles. Dizia que queria conhecer o mundo, sair da vila, estudar na cidade grande. Eu sempre tentava proteger ela, sabe? Desde pequena, Maria era muito curiosa, muito esperta, mas também muito inocente. Não acreditava nas histórias que os mais velhos contavam. Quando o vovô Sebastião falava do boto, da Iara, do Mapinguari, ela ria, dizia que era superstição de gente sem estudo. Eu ficava preocupada com essa descrença dela. Aqui na nossa vila, todo mundo sabe que nas noites de lua cheia é melhor não andar sozinho perto do rio. Os mais antigos sempre alertavam: quando o boto aparece na festa, as moças têm que se cuidar. Minha avó contava que na juventude dela, uma prima sumiu numa festa e só voltou 9 meses depois, grávida e meio doida, falando que tinha dançado com o homem mais bonito do mundo. Mas Maria achava tudo isso bobagem. "Iorinha", ela dizia, "você acredita mesmo que golfinho vira gente? Que besteira!" Eu tentava explicar que não era questão de acreditar ou não, era questão de respeitar as forças que a gente não entende. Mas ela era jovem, né? E jovem sempre acha que sabe de tudo. Nossa casa ficava bem na beira, com a varanda toda de madeira dando para o rio. De manhãzinha, quando a névoa ainda cobria a água, eu ficava ali tomando meu café e vendo os botos cor-de-rosa brincando bem na nossa frente. Sempre tive um misto de fascínio e medo deles. São bonitos demais, inteligentes demais. Tem algo nos olhos deles que parece humano, sabe? Maria adorava sentar comigo na varanda e ficar observando eles. "Olha como são mansinhos, Iarinha", ela falava. "Como podem ser perigosos?" Eu sempre respondia: "Justamente por isso, menina. O perigo nunca vem com cara de perigo." A festa de São João de 2018 começou como todas as outras. Era a tradição da nossa vila fazer a celebração bem na prainha, com fogueira grande, bandeirinhas coloridas penduradas nos coqueiros e todo mundo colaborando com alguma coisa.
As mulheres traziam pacu assado, tucumã cozido, bolo de macaxeira. Os homens cuidavam da cachaça e da música. Naquele ano, o seu Raimundo tinha trazido o sistema de som novo de Santarém e os meninos estavam animados com os tambores. Tinha violão, cavaquinho e até uma sanfona que o compadre Zé Maria conseguiu emprestar do vizinho. O cheiro da comida se misturava com a fumaça da fogueira e as crianças corriam entre os adultos, rindo e brincando de pega-pega. Maria estava linda naquela noite. Tinha posto um vestido azul claro que realçava os olhos dela e o cabelo solto caindo pelas costas como uma cascata preta. Desde cedo ela estava animada, ajudando a preparar tudo, conversando com todo mundo, dançando até sozinha quando a música tocava. Yarinha, que noite bonita! Ela falou para mim quando a festa já estava no auge. A lua cheia estava redonda no céu, parecendo uma moeda de prata brilhando em cima da nossa cabeça. O rio estava calmo, espelhando as estrelas, e só se ouvia o som da música, das risadas e do murmúrio manso da água batendo na margem. Eu estava conversando com a comadre Socorro quando percebi que Maria estava inquieta. Ela ficava olhando para o rio, para o céu, para os lados, como se estivesse esperando alguma coisa. "Que foi, menina?" perguntei. "Ah, não é nada, Yarinha. É que estou sentindo uma coisa estranha no ar hoje. Parece que vai acontecer alguma coisa importante." Confesso que aquela fala dela me deixou meio arrepiada. Lembrei das palavras da minha mãe. Quando a mulher sente pressentimento, é porque os espíritos estão querendo avisar alguma coisa. Mas pensei que era só a animação da festa mesmo. A noite foi avançando e todo mundo estava se divertindo. Os casais dançavam juntinho, os mais velhos contavam histórias perto da fogueira e a meninada corria pela prainha. A cachaça estava soltando a língua de todo mundo e as risadas ecoavam pela margem do rio. Foi por volta das 10 horas da noite que eu senti, sabe, uma mudança no ar, como se tivesse chegado alguém importante na festa, mas ao mesmo tempo como se tivesse descido um friozinho que não combinava com o calor da fogueira. Olhei para os lados procurando Maria e vi que ela estava parada bem na beirinha da água, olhando fixo para a escuridão do rio. "Maria!" chamei, mas ela não respondeu. Estava como hipnotizada, olhando para as águas escuras onde as luzes da festa não chegavam. E foi nesse momento que eu vi também. Foi quando a névoa estava mais espessa que eu vi ele chegando. Saiu de dentro da escuridão do rio como se fosse parte da própria água, caminhando pela margem em direção à nossa festa. No primeiro momento, pensei que fosse alguém que tinha vindo de barco de outra vila, porque isso às vezes acontecia nas festas grandes. Mas tinha alguma coisa diferente naquele homem. Primeiro, ele era bonito demais. Tipo de beleza que a gente não vê por aqui, sabe? Alto, corpo bem feito, pele morena lisa, como se nunca tivesse trabalhado debaixo de sol. Cabelo preto ondulado, sempre no lugar, mesmo com a umidade da noite. E os olhos, meu Deus, os olhos dele brilhavam na escuridão, como se tivessem luz própria. Ele estava vestido todo de branco. Calça branca impecável que não tinha nem um pingo de barro, mesmo ele tendo saído da beira do rio. Camisa branca que parecia ter saído da lavanderia agora há pouco. E por último, um chapéu branco de aba larga que cobria a parte da testa dele, jogando uma sombra no rosto que dava um ar misterioso. Quando ele se aproximou da festa, foi como se tivesse ligado o imã. Todas as moças da vila pararam o que estavam fazendo e ficaram olhando para ele. A música continuou tocando, mas deu para perceber que até os músicos estavam prestando atenção no recém-chegado. As conversas foram diminuindo e um burburinho baixinho começou a se espalhar entre o pessoal.
Quem é esse rapaz? Ouvi a comadre Socorro perguntar. Nunca vi por aqui, respondeu o seu Antônio. Deve ser de Santarém, falou outro. Ou de Manaus, completou uma terceira voz. Mas eu estava prestando atenção numa coisa. Ninguém tinha visto ele chegar. Não tinha barco novo na margem, não tinha som de motor, nada. Ele simplesmente tinha aparecido. O estranho cumprimentou todo mundo com um sorriso que deixava as mulheres tontas e os homens meio desconfiados. A voz dele era suave, educada, com um sotaque que não era de lugar nenhum daqui da região. Quando alguém perguntava de onde ele era, ele desconversava com uma risada charmosa e mudava de assunto. Mas o que mais me chamou a atenção foram os detalhes pequenos. Ele não suava, mesmo com o calor da fogueira. As roupas dele estavam sempre perfeitas, sem um amarrotado, sem uma manchinha. E tinha um cheiro diferente nele. Não de perfume caro, não, mas de água doce, de rio limpo, de coisa que vem das profundezas. Maria não tirava os olhos dele. Desde que o rapaz apareceu, ela ficou como enfeitiçada, seguindo cada movimento que ele fazia, cada palavra que ele falava. Quando ele olhava na direção dela, ela dava um sorriso besta e ficava vermelha que nem pimentão. Comecei a ficar nervosa. Tem hora que a gente sente as coisas no coração antes da mente entender, sabe? E meu coração estava acelerado, me avisando que tinha coisa errada ali. Aquele homem era bonito demais, educado demais, perfeito demais para ser de verdade. E tinha uma coisa nos olhos dele, quando ele achava que ninguém estava vendo, que me dava arrepio na espinha. Quando o rapaz estranho se aproximou de Maria, eu senti meu sangue gelar. Ele caminhou direto para ela, como se soubesse exatamente quem estava procurando. Com aquele sorriso que derretia qualquer coração, estendeu a mão e disse com uma voz que parecia mel escorrendo: "Moça bonita, me concede uma dança?" Maria ficou vermelha da raiz do cabelo até o pescoço. Olhou para mim pedindo aprovação, mas quando nossos olhos se encontraram, vi que ela já tinha decidido. Tinha alguma coisa diferente no olhar da minha irmã, como se ela tivesse caído numa armadilha doce da qual não queria sair. "Vá, Maria", falou a comadre Socorro. "Que rapaz educado." Mas eu não conseguia tirar da cabeça que tinha coisa errada ali. Tentei me aproximar, mas era como se uma força invisível me empurrasse para trás, me mantendo longe dos dois. Quando eles começaram a dançar, foi a coisa mais bonita e mais assustadora que já vi na minha vida. Eles se moviam como se fossem feitos um para o outro, como se já tivessem dançado juntos 1000 vezes antes. Ele conduzia ela com uma delicadeza que nem os melhores dançarinos da região tinha. E Maria se deixava levar como se tivesse perdido a vontade própria. A música trocou para uma mais lenta, mais romântica, e eles ficaram ainda mais grudados. Eu via o rosto de Maria transformado, com um sorriso bobo que nunca tinha visto antes. Os olhos dela brilhavam de um jeito estranho, como se tivesse uma luz vinda de dentro. E o pior, ela não piscava. Ficava olhando fixo para o rosto dele, hipnotizada. "Yarinha, que casal bonito", comentou Dona Francisca. "Parecem até personagem de novela." Mas eu não conseguia achar bonito. Tinha alguma coisa no jeito que ele segurava a cintura de Maria, no jeito que ele sussurrava no ouvido dela, no jeito que ela reagia como se tivesse bebido alguma coisa forte. Tentei me aproximar algumas vezes, mas sempre acontecia alguma coisa que me atrapalhava. Ora alguém me chamava para conversar, ora eu tropeçava em alguma coisa, ora o pessoal ficava na minha frente tapando a visão. Era como se o universo conspirasse para me manter longe dos dois. Durante a dança, comecei a reparar em mais detalhes estranhos. O chapéu do rapaz nunca saía do lugar, mesmo ele dançando e se movimentando. A roupa dele continuava impecável, sem nenhuma gota de suor, mesmo com o calor da fogueira e do esforço da dança. E tinha uma coisa que me incomodava profundamente. Ele não tinha sombra direita.
Na luz da fogueira, todo mundo projetava a sombra no chão, mas a dele parecia tremular, como se fosse feita de água. Maria estava completamente enfeitiçada. Quando a música parava, ela não se afastava dele. Ficavam conversando baixinho e ela ria de tudo que ele falava, mesmo que não parecia ter graça nenhuma. Quando alguém tentava puxar papo com ela, Maria respondia sem tirar os olhos dele, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Maria! Chamei mais alto, tentando quebrar o transe dela. Ela olhou para mim por um segundo, mas era como se estivesse me vendo através de uma névoa. Que é, Yarinha? Perguntou com uma voz diferente, mais doce, mais sonhadora que o normal. Nada não, respondi, mas meu coração estava disparado de preocupação. Foi quando eles estavam dançando a terceira música que eu vi. Uma rajada de vento fez o chapéu dele tremular um pouquinho e por uma fração de segundo eu consegui ver a testa dele por completo. Ali, bem no meio da cabeça, tinha um pequeno buraquinho, do tamanho de uma moeda, como se fosse um orifício para respirar. Meu mundo desabou naquele instante. Todas as histórias que minha avó contava, todos os avisos dos mais velhos, todas as lendas que eu achava que eram meio verdade, meio mentira, se tornaram realidade na minha frente. Aquele homem perfeito, bonito demais para ser real, não era homem coisa nenhuma. Era o Boto cor-de-rosa transformado. Senti minhas pernas bambearem e o coração disparar como se fosse sair pela boca. Olhei ao redor desesperada, procurando alguém que pudesse me ajudar. Mas todo mundo estava envolvido com a festa, conversando, bebendo, rindo. E Maria, minha irmã, estava ali, grudada no peito daquela criatura, completamente enfeitiçada. Meu Deus, meu Deus! Comecei a repetir baixinho, fazendo o sinal da cruz, como minha mãe me ensinou. Lembrei de todas as histórias. O Boto sempre escolhia as moças mais bonitas, as enfeitiçava com seu charme sobrenatural, dançava com elas até não poder mais e depois as levava para o fundo do rio, onde elas desapareciam para sempre, ou voltavam grávidas e meio loucas. Tentei me aproximar, mas era como se tivesse uma barreira invisível me empurrando para trás. Cada passo que eu dava na direção deles, alguma força me fazia recuar. Comecei a entrar em pânico. Gritei, Maria, Maria, vem aqui! Mas ela não me ouvia. Era como se tivesse uma redoma de vidro ao redor dos dois, me deixando do lado de fora. O Boto deve ter percebido que eu tinha descoberto, porque olhou para mim por cima da cabeça de Maria. Aqueles olhos que brilhavam na escuridão me fitaram com uma intensidade que me deu vontade de correr. Não era um olhar humano, era o olhar de um predador que tinha sido descoberto, mas que não ia desistir da sua presa. Ele sussurrou alguma coisa no ouvido de Maria e ela assentiu, como se tivesse recebido uma ordem. Os dois começaram a se afastar da fogueira, caminhando de mansinho em direção à margem do rio, onde a escuridão engolia tudo que se aproximava. Não, não, não! Gritei correndo atrás deles. Mas era como se meus pés tivessem virado chumbo. Cada passo era um esforço sobre-humano, como se eu estivesse nadando contra uma correnteza invisível. Maria, não vai com ele não é gente! Algumas pessoas olharam para mim como se eu tivesse ficado maluca. Que deu nessa mulher? Ouvi alguém comentar. Tá com ciúme da irmã, falou outro, rindo. Mas eu não me importava com o que estavam pensando. Minha única preocupação era salvar a Maria daquele demônio das águas. Consegui chegar perto deles quando já estavam quase na beira da água. Maria! Gritei segurando no braço dela. Não vai com esse homem, ele é o Boto! Maria me olhou com uma expressão confusa, como se estivesse acordando de um sonho. Por um momento, vi um lampejo da minha irmã verdadeira nos olhos dela. Yarinha, disse ela com a voz trêmula, que está acontecendo comigo? Mas o Boto não ia desistir fácil.
Ele segurou a mão de Maria com mais firmeza e me olhou com raiva. A moça tá bem, disse ele com aquela voz doce que não combinava com o ódio que eu via nos olhos dele. Nós só vamos dar uma caminhada. Caminhada coisa nenhuma, gritei, puxando Maria para o meu lado com toda a força que tinha. Solta minha irmã, sua peste d'água! O Boto me olhou com uma raiva que fez meu sangue congelar nas veias. Por um segundo, a máscara de homem bonito e educado caiu completamente e eu vi a criatura verdadeira por baixo. Os olhos ficaram vermelhos como brasa, os dentes se mostraram afiados como navalha e uma força sobrenatural começou a sair do corpo dele como ondas de calor. Maria estava no meio de nós dois, confusa, tremendo, sem entender o que estava acontecendo. Iarinha, me solta! Ela disse com uma voz fraca, mas já não era mais o encantamento total de antes. Eu preciso ir com ele. Ele me ama. Ele não ama coisa nenhuma, Maria! Gritei, segurando ela com as duas mãos. Ele não ama coisa nenhuma, Maria! Gritei, segurando ela com as duas mãos. Ele não ama coisa nenhuma, Maria! Gritei, segurando ela com as duas mãos. Ele não ama coisa nenhuma, Maria. Ele é o Boto. Vai te levar para o fundo do rio e você nunca mais volta. Nesse momento começou uma luta desesperada. O Boto puxava Maria para um lado, eu puxava para o outro e minha irmã ficava no meio, gemendo de dor e confusão. Cada vez que ele tocava nela, Maria relaxava e começava a ir na direção dele. Cada vez que eu segurava ela, um pouquinho da consciência dela voltava. Vem, minha sereia, sussurrava o Boto com uma voz que era puro veneno doce. As águas te esperam. Lá embaixo é tudo azul e dourado, sem sofrimento, sem dor, só amor eterno. Não escuta ele, Maria! Gritava, chorando de desespero. Lembra da mamãe, lembra do papai, lembra de mim. Você tem família aqui. A luta durou uns minutos eternos, até que o Boto perdeu a paciência. Com uma força que não era humana, me empurrou longe e segurou Maria nos braços. Antes que eu pudesse reagir, ele tinha entrado na água com ela, caminhando em direção às partes mais fundas do rio. Socorro! Socorro! Comecei a gritar, mas minha voz se perdia no barulho da festa que continuava lá atrás. O pessoal estava longe demais para ver o que estava acontecendo ali na escuridão da margem. Vi Maria e o Boto se afundando na água escura e o desespero me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Entrei na água atrás deles, mesmo sabendo que não sabia nadar direito. A água estava gelada como gelo e uma correnteza invisível tentava me puxar para o fundo junto com eles. Maria! Maria! Gritei, tentando nadar na direção onde eles tinham sumido. A água estava turva, escura como breu, e eu não conseguia ver nada. Só sentia a correnteza me puxando e um frio que doía nos ossos. Foi quando eu achei que tinha perdido ela para sempre que eu ouvi o sino da igreja. Dom Benedito badalando na torre da nossa pequena capela, como sempre fazia, à meia-noite. O som ecoou pela água, pelo ar, pela escuridão, como uma oração que chegava até debaixo do rio. De repente, a correnteza parou, a água ficou calma e lá no meio da escuridão eu vi Maria emergir, sozinha, tossindo e cuspindo água do rio. O Boto tinha sumido como se nunca tivesse existido. Consegui puxar Maria para a margem, mas ela não era mais a mesma pessoa que tinha entrado na água. Estava ali no meu colo, molhada, tremendo, mas com o olhar vazio,
como se parte da alma dela tivesse ficado lá embaixo com ele. Ficou horas sem falar nada, só olhando para o rio com saudade de uma coisa que não devia ter saudade. Levei ela para casa, contei para o pessoal da festa que ela tinha passado mal, que ia ficar boa, mas eu sabia que não ia ser simples assim. Tinha visto aquele olhar antes nas histórias que minha avó contava. Era o olhar de quem tinha tocado em outro mundo e não conseguia esquecer. Nos dias que se seguiram, Maria ficou diferente. Passava horas sentada na varanda olhando para o rio, como se estivesse esperando alguma coisa. De noite eu escutava ela chorando baixinho e quando perguntava o que era, ela dizia que estava com saudade, mas não sabia de quê. Parou de comer direito, parou de rir, parou de falar dos sonhos dela de conhecer o mundo. Yarinha, ela me falou uma tarde, você acha que foi tudo sonho? Aquele homem na festa? Por que pergunta isso, Maria? Porque eu lembro de tudo. Lembro de ter dançado com ele, lembro de ter caminhado até a água, lembro até de ter ido com ele para baixo do rio. Mas parece que foi em outra vida, sabe? Como se eu tivesse vivido 2 mundos ao mesmo tempo. Eu não sabia o que responder. Como explicar para a própria irmã que ela tinha sido enfeitiçada por uma criatura lendária? Como contar que eu tinha visto ela quase sendo levada para as profundezas do Amazonas por um boto que virava gente? 2 meses depois da festa, Maria começou a passar mal de manhã. Vômito, enjoo, tonturas. No começo pensei que fosse alguma comida estragada ou água contaminada, mas quando ela não menstruou e a barriga começou a crescer, a verdade caiu como um raio na minha cabeça. Maria, você está grávida! Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas e assentiu devagarzinho. Eu sei, Yarinha. Sei faz tempo e sei também de quem é. A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Todo mundo sabia que Maria não namorava ninguém, não tinha se envolvido com nenhum rapaz da região. E todo mundo lembrava do homem misterioso da festa de São João, que tinha aparecido do nada e sumido no ar. É filho do Boto, sussurravam as comadres. Coitada da Maria, caiu no encanto dele. Alguns tinham dó, outros julgavam, como se ela tivesse escolhido aquilo. Mas eu sabia a verdade. Minha irmã tinha sido vítima de uma força que ela nem sabia que existia. O pior de tudo era ver Maria definhando. Ela não chorava porque estava grávida, chorava porque sentia a falta dele. Ele era tão bonito, Yarinha, tão carinhoso, me tratava como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Mas ele não era a gente, Maria, era o Boto. Eu sei, ela suspirava. Mas no fundo da água, ele me mostrou coisas lindas demais para ser mentira. E eu sinto que ele ainda está por perto me protegendo. Quando o bebê nasceu, em março do ano seguinte, toda a vila ficou em silêncio. Não era choro normal de criança que se ouve quando nasce um menino. Era um som diferente, meio musical, como se fosse cantando baixinho. E a beleza daquela criança era de outro mundo. Olhos grandes e brilhantes como o do pai, cabelo preto que ondulava sozinho mesmo sem vento, e uma pele que parecia brilhar na luz do sol. Chamamos ele de Yauê, que significa filho das águas na língua antiga que minha bisavó falava. Desde pequeno ele mostrou que não era uma criança comum. Com 3 meses já sorria para a água do rio, esticando os bracinhos quando a gente passava perto da margem. Com 6 meses, quando tentava dar banho nele numa bacia, a água ficava morna sozinha, sem precisar esquentar. O que mais me assombrava era a ligação que ele tinha com o rio. Qualquer hora do dia, se levasse ele para a varanda, os botos cor-de-rosa apareciam na superfície da água como se tivessem sido chamados. Eles ficavam ali, pulando, brincando, fazendo acrobacias, como se estivessem reconhecendo o filhote eles. Olha só, Yarinha, Maria falava, com o sorriso que há muito tempo não via no rosto dela. Eles estão saudando Yauê. E era verdade. Os botos pareciam se comunicar com a criança de alguma forma, através de sons que só eles dois entendiam. Conforme Yauê foi crescendo, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor dele. Quando estava bravo ou chorando,
A chuva chegava do nada, mesmo com o céu limpo. Quando eu estava feliz, os peixes apareciam em cardumes na nossa frente, facilitando a pesca. Se machucava o joelho brincando, bastava molhar no rio que sarava na hora, sem deixar nem cicatriz. As outras crianças da vila no começo ficavam meio receosas dele, mas logo descobriram que Yauê tinha um dom especial. Conseguia encontrar qualquer coisa perdida na água. Anzol que caía do barco, brinquedo que rolava para o rio, até mesmo pessoas que se afogavam, ele sabia exatamente onde estavam, como se tivesse um mapa da água na cabeça. Teve uma vez que o filhinho da comadre Socorro caiu no rio e foi levado pela correnteza. Todo mundo estava desesperado, procurando, mas não achava. E Yauê, que tinha só 2 anos na época, ficou apontando para uma direção específica e falando ali, ali, numa linguinha dele. Quando os homens foram procurar onde ele apontou, encontraram o menino agarrado num galho, são e salvo. Depois disso, a vila inteira começou a respeitar Yauê. Perceberam que ele não era uma criança amaldiçoada, como alguns pensavam no início, mas abençoada pelas águas. Os pescadores começaram a pedir para ele indicar os melhores pontos de pesca. As mães pediam para ele benzer a água do banho dos filhos doentes. E sempre dava certo. Maria floresceu de novo quando viu que o filho dela era especial de forma boa. Ele é a ponte entre os 2 mundos, Yarinha, ela explicou. Entre nossa gente e o povo da água. Por isso que nasceu assim, diferente. Mas eu sempre ficava de olho, porque sabia que aquele menino carregava o sangue de uma criatura poderosa. E poder sempre traz responsabilidade. Tinha noites que eu acordava e via uma sombra na varanda, uma silhueta de homem olhando para o nosso Yauê dormindo no berço. Quando levantava para ver melhor, não tinha ninguém, só o cheiro de água doce e o som distante de um boto respirando na superfície do rio. Era o pai dele, tenho certeza, cuidando do filho à distância, protegendo a criança que era parte humana, parte encantado. E de alguma forma, isso me dava paz. Hoje, 6 anos depois daquela festa de São João que mudou nossa vida para sempre, eu conto essa história para quem quiser escutar. Não para assustar, mas para alertar. O boto cor-de-rosa continua aí, nas águas do nosso Amazonas, escolhendo suas próximas vítimas nas noites de lua cheia. Yauê agora tem 6 anos e continua sendo uma criança especial. Vai à escola da vila, brinca com os outros meninos, mas sempre volta para casa na hora do almoço para conversar com os botos que aparecem na nossa margem. Ele fala que o papai dele vem visitar, que conta histórias do fundo do rio, que ensina segredos das águas que só eles sabem. Maria se casou no ano passado com o João Batista, um rapaz bom de Óbidos que não se importou com o passado dela. Eles estão esperando outro filho agora, esse sim, comum, sem poderes especiais. Maria voltou a rir, voltou a sonhar, mas nunca mais quis saber de festa na beira do rio quando a lua tá cheia. Yarinha, ela me falou outro dia, você acha que fiz mal em me envolver com o boto? Você não se envolveu, Maria. Você foi enfeitiçada, é diferente. E olha o presente que ele te deixou, respondi apontando por Yauê, que estava ajudando os pescadores a puxar a rede cheia de peixe. É verdade. Aquela criança trouxe sorte para nossa vila. Desde que ele nasceu, não tivemos mais problemas sérios na água. Ninguém se afogou, a pesca sempre deu certo e até as tempestades perigosas contornam nossa região. É como se o boto pai tivesse colocado uma proteção ao redor do lugar onde o filho dele vive. Mas eu continuo vigilante, principalmente quando chegam moças novas na vila ou quando tem festa na beira do rio. Sempre aviso. Se aparecer um rapaz bonito demais, educado demais, vestido de branco impecável numa festa à beira d'água, desconfie. Se ele não suar, se a roupa dele não amarrotar, se ele não projetar sombra direita, corra. Alguns me acham maluca, supersticiosa. Ah, dona Yarinha, isso é coisa do passado, dizem as moças jovens. Mas eu sei que não é. As lendas existem porque são verdadeiras. Os mais velhos contam porque viveram ou conheceram quem viveu.
Tem noites que eu fico na varanda, tomando meu café, olhando as águas escuras do Amazonas e vejo ele. Uma sombra elegante caminhando na margem do outro lado, sempre de branco, sempre com aquele chapéu. Às vezes ele acena para mim como se fosse um cumprimento respeitoso entre adversários antigos. Eu aceno de volta, porque aprendi a conviver com essa realidade. O boto cor-de-rosa faz parte da nossa vida aqui na beira da água. Ele não é bom nem mau, é uma força da natureza, antiga como o próprio rio. Respeitando ele, mantendo distância nas horas certas, dá para viver em paz. Se você é ribeirinho como eu, se vive na beira de Rio Grande, se participa de festa na água quando a lua está cheia, lembra do que eu estou contando. As águas guardam mistérios que nossa mente pequena não consegue entender completamente. E o boto cor-de-rosa continua aí, procurando sua próxima sereia. Agora você já sabe, a escolha de acreditar ou não é sua. Mas se um dia você vê um homem bonito demais aparecendo do nada numa festa à beira d'água, lembra da história da Iarinha e da Maria. E corre!